Perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Irmãos, essa passagem ela vai nos falar sobre a confissão de Pedro e também sobre a repreensão que Pedro ele vai sofrer da parte de Jesus. É interessante, irmão, que essa passagem ela vem logo na sequência, depois de vários eventos que vão envolver muita cegueira espiritual, tanto por parte dos discípulos, quanto por parte das pessoas à volta de Jesus. Porque a gente tem os fariseus pedindo um sinal do céu para confirmar que Jesus é o Messias. A gente tem os discípulos que não entenderam quando Jesus estava falando sobre os fermentos dos fariseus. A gente também tem a cura de um cego, que entra nesse capítulo para exemplificar essa questão da cegueira espiritual. Irmão, o que eu acho interessante é que no meio de todo esse contexto, Jesus vai parar e vai perguntar para os discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Irmão, isso daqui é tão profundo, porque muitas vezes a gente passa tanto tempo na nossa vida respondendo tantas questões, nos fazendo tantos questionamentos. Onde eu devo estudar? Qual faculdade eu devo fazer? Onde eu devo trabalhar? Qual carro eu devo comprar? Qual casa eu devo comprar? Se você for um pouco mais filosófico, por que nós estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Irmão, eu falo isso porque talvez hoje você tenha vindo a esse culto com uma questão na sua mente, uma pergunta que você precisa se responder. Mas eu não estou aqui para responder essa pergunta específica que você está fazendo, mas eu estou aqui para te fazer uma outra pergunta. E talvez por meio dessa pergunta você ache a resposta que você precisa. Parece até um paradoxo, mas todas essas questões que a gente faz, que são importantes se fazer, na verdade muitas vezes nos desviam da verdadeira questão. Porque, irmão, no fundo, só existe uma pergunta que realmente importa. E eu faço essa pergunta para você para que você responda na sua mente: quem é Jesus? Porque, irmão, essa pergunta é a pergunta que define aonde você vai passar a sua eternidade. Essa é a grande questão da vida. Porque a resposta que você dá para essa pergunta depende se você vai ser salvo ou se você vai ser condenado. E sabe o que é o mais interessante, irmão? Que essa pergunta não se responde só com a boca, só com a fala. Essa pergunta se responde com a vida, com a forma que a gente age. Então, irmão, eu te pergunto, com a resposta que você deu mentalmente para a pergunta que eu te fiz, será que a sua vida hoje é compatível com a resposta que você deu? Será que os lugares que você tem frequentado são compatíveis com a resposta que você deu? Será que as pessoas que você tem ao seu redor são compatíveis com a resposta que você deu? Será que as suas atitudes, as suas ações, elas confirmam a resposta que você deu sobre quem é Jesus? Irmão, sabe o que é interessante? Que Pedro, ele respondeu que Jesus era o Cristo. E Jesus vai falar que Pedro só foi capaz de responder isso porque o Pai revelou a ele. Mas em contrapartida, quando Jesus está falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, Pedro ele vai dar um espaço a Satanás, um espaço ao diabo usá-lo. Porque Pedro não vai aceitar o que Jesus está falando e vai repreendê-lo pelo que ele está falando. E, irmão, talvez na parte humana de Pedro a intenção dele nem era ruim, porque ele amava o seu mestre, ele não queria ver o seu mestre morto. Mas ele, pela sua humanidade, ele vai questionar.
E aí ele abre uma brecha para o diabo usá-lo. Irmão, é interessante a gente falar de Satanás aqui no diabo, porque muitas vezes a gente pensa que o diabo ele vai agir de uma forma, mas ele age de uma forma totalmente contrária ao que a gente espera. Porque a gente tem essa ideia na nossa mente de que quando Jesus estava crucificando, o diabo estava comemorando. Irmão, eu vos digo que ele não estava comemorando. Porque na verdade o diabo não queria que Jesus fosse crucificado. Porque no fundo ele sabia o que a crucificação de Jesus significava. Tanto é que existe uma ação do diabo nos evangelhos para afastar Jesus da cruz. No deserto ele tentou afastar Jesus da cruz. Aqui usando Pedro, ele tentou afastar Jesus da cruz. No Getsemane, quando Jesus teve um momento de fraqueza, o diabo tentou afastar Jesus da cruz. Então, irmão, muitas vezes a gente espera que o diabo vai agir de uma forma, mas ele age de uma forma totalmente oposta. E isso é muito importante para que a gente possa estar vigilante, para que a gente não caia em tentação e para que a gente não abra uma brecha para que ele bagunce a nossa vida, irmão. É interessante que a gente refletir sobre o que Pedro fez. Porque quando Pedro se alinhou à vontade do Senhor, Deus revelou a ele o que ele queria. E aí ele pôde responder que Jesus era o Cristo. Mas quando Pedro saiu da vontade do Senhor, então aí nesse momento o diabo teve a legalidade para usá-lo. Tudo está sobre estar dentro da vontade